Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Em mais uma das lindas oportunidades que temos nesta casa, de estarmos aqui buscando algo de melhor para nós e estarmos também buscando algo de melhor para aqueles que estejam no nosso convívio. Lembrando sempre de que nós não estaremos evoluindo sozinhos. Sempre precisamos de outras pessoas, amigos, irmãos, familiares, as pessoas dentro da casa espírita. Lembrando sempre que a caridade verdadeira começa lá no nosso lar, onde nós nascemos, onde nós constituímos as nossas famílias, onde casamos, enfim, aonde estamos ou trazemos aqueles irmãos mais próximos de nós. E através desse entendimento que a doutrina espírita nos dá e que Jesus também nos dá, nós temos que lembrar sempre de que para evoluirmos precisamos ajudar os nossos irmãos através das nossas atitudes, nem sempre através das nossas palavras, pois as nossas palavras vão-se ao vento, as nossas atitudes permanecerão para sempre e estaremos alcançando melhores e melhores condições para ajudar os nossos irmãos. E quantas pessoas já não foram ajudadas, né? Em encontro com Jesus, diante deste templo, desta casa maravilhosa e divina, em que abre a porta para todos. Pois, o que é um centro espírita, senão abrir as portas dos nossos corações para que as pessoas possam entrar, para que as pessoas possam se abrigar, para que as pessoas possam se sentir bem. Essa é a finalidade do centro espírita, essa é a finalidade de uma casa religiosa. É dar um pouquinho de nós, mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas inferioridades, acreditando que aquela outra pessoa vai melhorar, que aquela outra pessoa vai se superar, que aquela outra pessoa vai crescer. Assim como tem pessoas que também acreditam em nós. Assim como os nossos mentores também acreditam em nós. Assim como José de Mococa acredita em nós. Então, quando alguém estiver entrando, quando aquela pessoa tenha qualquer desequilíbrio, qualquer problema emocional, qualquer dificuldade que seja na vida, não importa qual seja, vamos acreditar que ela vai se superar. Vamos dar o voto de confiança que Jesus deu para todos nós há mais de 2000 anos atrás. E até hoje Ele continua acreditando em nós. Então, quem somos nós para não acreditarmos na recuperação dos nossos semelhantes? Não acreditarmos na mudança de cada um de nós. Menos julgamento e mais amor. É isso que precisamos entender para que possamos crescer. Claramente que isso não interfere na disciplina que devemos ter, mas que tenhamos muito mais amor, pois amor não se faz simplesmente por palavras, mas se faz pelo sentimento. Como Emmanuel nos fala, reto pensamento, reto sentimento. Tá bom, gente? É isso que precisamos levar. Gente, hoje não vai ser eu que vou fazer a palestra, né? Falei um pouquinho mais para a Priscila dar uma preparada aí, né? Então, a Priscila que vai fazer a palestra hoje para a gente. Então, Priscila, é nós e Deus, fica à vontade, vai substituir a Maria do Carmo, né? Então, vai trazer bastante ensinamento aí para a gente. O futuro, vai falar sobre o futuro. Caramba, Priscila, parabéns, eu não estou conseguindo nem Boa noite a todos. Boa noite. Então eu já vou começando tomando uma aguinha. O nosso irmão Emmanuel, no livro O Pão Nosso, nos apresenta a lição no futuro. Muitas vezes, nós aqui estamos no presente e estamos a pensar inúmeras questões concernentes à nossa própria personalidade, ao nosso próprio ser. Muitas vezes nós olhamos para nós, como o Rafa mesmo nos disse, e muitas vezes por nós termos algumas imperfeições, os nossos vícios, os nossos erros, não acreditamos no outro, não olhamos o outro e não pensamos assim, este outro vai, na verdade, evoluir, este outro vai galgar novos degraus na sua evolução, este outro vai conseguir. Nós sabemos que o Brasil passa em um momento, psicologicamente falando, pela OMS, em que muitos se encontram dominados pela ansiedade. Muitos de nós somos assaltados pelas questões da ansiedade. E o que acontece? Nós brasileiros, como sendo o país que mais é dominado pela ansiedade,
estamos a passar ou a colher pelas coisas que lá atrás nós fizemos. Então, sabendo da grande carga que nós temos para vencer no futuro, sabendo da responsabilidade nascendo na pátria do Evangelho, muitas vezes nós queremos vencer de pronto. Não é assim? A gente quer galgar um degrauzinho e falar assim, eu quero vencer agora, eu quero ser melhor agora, eu quero ser diferente. E, no entanto, muitas vezes o que nós necessitamos é de paciência. Pois que nada na vida se faz sem que haja um passo a passo, sem que haja uma gradação daquilo que nós necessitamos, para nós estarmos galgando um degrauzinho a mais na nossa evolução. E isso nós sabemos, é peremptório, somos herdeiros de Deus, somos herdeiros do nosso Pai. Nós temos todos os potenciais divinos em nosso coração. Nós temos todos os sentimentos de amor dentro de nós. Amor este que se manifesta em suas diferentes modalidades de ser. Amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, amor de amigo, amor de inúmeros e inúmeros seres. Este amor, ele não se apresenta só da forma romântica, como muitas vezes nós assim pensamos, né? Muitas vezes nós falamos assim, este amor vai estar só romanceado. Não, existe o amor renúncia, existe o amor sacrifício, existe o amor fraterno, que é aquele quando a gente olha um para o outro, fala assim, nossa, essa pessoa está passando por essa dificuldade. Por exemplo, nós estamos jogando bola, jogando futebol, e ali a gente cai, sofre uma falta, cai, rala o joelho. E a gente olha o nosso amigo passando pela mesma situação, quando éramos crianças, muitos de nós. E aí o que a gente pensa? Essa pessoa está sentindo aquela dorzinha, aquela mesma dorzinha que eu senti. Então a gente se compadece pela pessoa. Isto é amor fraterno. Então a gente sabe que precisa buscar um remedinho. Antigamente os mais antigos sabem, tinha o metiolate, né? E aquele remédio, eu peguei um tiquinho daquele tempo, né? Era muito criancinha, e ele ardia que você, olha, a sua alma desdobrava do corpo. Era difícil. Dói porque cura. Vai da mensagem. Então o que acontece? Nós vamos lá, falamos, passa um metiolate, passa ali um soro fisiológico para lavar a ferida, aí a gente vai colocar um esparadrapo nessa ferida, vai tampar direitinho e vai falar, eu já passei pela essa dor que você está passando, então você vai melhorar, você vai ver. E logo mais, se Deus quiser, teu joelho vai estar tão bom que você vai estar batendo, cobrando uma falta tão bem que você vai até ganhar uma Copa. Não é assim? É assim que a gente tem que vibrar pelas pessoas. É assim que a gente tem que estimular as pessoas. Não podemos ver as pessoas nas suas limitações, naquele momento presente. Pois que, tanto quanto nós, tanto quanto os outros, tem Deus Pai dentro de si. E as possibilidades são infinitas, variadas, múltiplas. Nós sabemos sim que nos momentos atuais em que nos encontramos, nós temos uma certa limitação, mas essa limitação não é para nós ficarmos presos nela, nestes obstáculos, é para nós superarmos essas limitações, estarmos indo adiante. Então, quando nós olharmos para os outros, acreditarmos que os outros podem, tanto quanto nós, porque temos que acreditar também em nós, temos que acreditar no nosso trabalhar, temos que acreditar no nosso pegar enxada, temos que acreditar que nós podemos conhecer e conhecer muito, aprender a ponto de fazermos o melhor de nós naquilo que nós estamos colocando no nosso coração, porque é o nosso empenho, é o nosso, muitas vezes, é a nossa faculdade, é o nosso potencial de desempenhar as coisas. E nos momentos decisivos em que estamos a passar, estamos angariando experiências importantíssimas. Estamos vendo muitos resgates coletivos, estamos vendo muitas questões mesmo sofríveis de forma geral na sociedade, estamos vendo muitas questões que na verdade são de desavenças,
mas também estamos deixando de ver as coisas boas que estão nascendo nos corações das pessoas, as ideias boas que circulam sim pelos seus pensamentos. Estamos deixando de ver as pessoas que saem durante as chuvas e realizam um trabalho assistencial, como temos na casa. Nós temos o trabalho da nossa irmã Maria do Carmo, temos o trabalho do nosso irmão Rafael Sobral, que realizam junto com as equipes, saem para colher o alimento e o outro grupo para entregar às famílias que necessitam. Todos estes trabalhos são significativos e significam muito para aquela boca que não tem o que comer, para aquela mãe que não sabe o que dizer ao seu filho: filho, eu não tenho condições de te dar um pacote de bolacha. Isto é doído para uma mãe, isto é doído para um pai. E estes trabalhos significativos levados com a equipe espiritual de Jesus, de José de Mococa, o que acontece? Ele reverbera, ressoa nas almas com o amor dessas entidades que estarão saindo junto com estas equipes para que o trabalho se dê também a nível espiritual. Então, quando aquelas pessoas vêm até a casa recolher o alimento, ou quando as equipes vão até as ruas ali buscar o alimento para as famílias, o que acontece? A espiritualidade maior estará influenciando com passes benéficos, tratando muitas doenças, realizando coisas importantes e necessárias que nossos olhos não podem ver. Nossos corações não sabem discernir porque ainda estamos apequenados. Cada um de nós, para falar a verdade, temos uma percepção, uma sensação, na verdade uma afinidade específica para certos tipos de fenômenos, de pessoas que somos capacitados a sentir. E isto é natural da nossa evolução. E em nossa evolução, nós temos que olhar para o futuro com muita mais projeção, sabendo que este futuro pertence a Jesus. Pensemos sempre na imagem de Jesus. Jesus, ele representava o quê? A esperança absoluta em Deus Pai. O amor infinito por todos nós. Jesus olhava para cada um de nós e não olhava nos nossos defeitos, não olhava nas nossas fraquezas. Jesus olhava para nós em todo o potencial que nós temos. Ele sabe confiar em nós com tal capacidade. Ele sabe olhar a nós com tal capacidade que ele, na verdade, vê o homem futuro, o homem de atributo e potencial maior, o espírito de luz que nós viremos a ser, porque nós somos espíritos eternos e estamos sempre em um eterno vir a ser. Em diferentes modalidades de ser no universo estaremos a se manifestar em hábitats cada vez mais evoluídos, em sensações cada vez melhores. Aquelas angústias e aflições vão sendo deixadas para trás. Nós vamos trabalhando e nos transformando cada vez mais em seres melhores, aperfeiçoados. A dor vai nos lapidando a alma, vai, na verdade, arrancando de nós tudo aquilo que em nós ainda se faz como uma aresta, que se faz ainda como aquilo que nos impede de evoluir. E então ela vai desgastando aquele diamante bruto que todos nós somos e vai nos levando ao futuro que é o encontro com nós mesmos. Este futuro que é estar habitando nós mesmos em homens e mulheres melhores, pois que no âmago de nossa alma se encontra quem? Jesus. Jesus se encontra no âmago da nossa alma. Vejamos, Jesus colocou a Terra em órbita, nos trouxe até este planeta divino para que aqui pudéssemos estar a fazer a nossa evolução. Ama-nos infinitamente. E façamos ainda uma comparação com Jesus a nos amar. Olhemos os nossos bichinhos de estimação. Eu tenho periquitos, amo infinitamente. Eu olho para aqueles bichinhos e falo, ai, que gracinhas, que bonitinhos. Não é assim? A gente olha para os bichinhos, outros têm gatos, outros têm cachorros. Enfim, é uma diversidade
né? Gente até biólogo como eu tem até cobra, e eu entendo o amor que tem até pelas cobras. Tem leões em certos lugares, tenho amigos assim que amam esses bichinhos, que tem onças que amam esses bichinhos. E quando nós vemos os nossos bichinhos brigando um com o outro, o que a gente faz? Se a gente tem mais de um? Separa. A gente fala assim, não pode, que coisa feia, bichinho feio, não pode fazer isso. E a mesma forma Jesus nos olha. Nós somos pequenos e Jesus nos vê como se fôssemos ainda crianças, não com a mesma dimensão, não com, na verdade, a falta do conhecimento ou da evolução que está no reino animal, muito pelo contrário. Mas Ele tem este amor terno, este amor que é incondicional por todos nós. Não é assim? Quando nós pensamos em nós como um grupo coletivo, em que todos nós aqui estamos com um objetivo, pensamos assim, nós estamos no lugar certo, no momento certo, no horário certo, com as pessoas certas. Se aqui estamos para isso, estamos então para evoluir. Se estamos no momento certo, estamos com as pessoas certas para realizar a nossa evolução. Portanto, os grupos em que nós nos reunimos têm tarefas específicas que Jesus confia a todos nós para que estejamos juntinhos, evoluindo. Cada um de nós colaborando, dando do nosso coração, do nosso sentimento, das nossas experienciações e juntos, somando, deixando mágoas de lado, deixando ressentimentos de lado. Muitas vezes nós temos que fazer um treinamento para que assim esteja se realizando, para que estejamos a perdoar. Nós sabemos, muitas vezes é difícil, pois que nós trazemos desde muitos tempos, desde priscas eras, muitas problemáticas com as pessoas que nos reunimos, seja no campo da família, seja no campo do trabalho, seja no campo da escola, enfim, em inúmeros ramos e setores, seja no campo da casa espírita, das igrejas, para aqueles que vão às igrejas. E estes problemas, eles existem para serem superados, eles existem para nós estarmos reformulando atitudes que ontem tivemos de forma errônea com esses nossos irmãos. Muitas vezes, nós sem nos apercebermos, o Rafa nos diz às vezes nas reuniões, né, até de sábado, que nós às vezes sofremos certas investidas espirituais dos irmãos, pois que nós também já fomos espíritos obsessores, certo? Então, o que acontece? No nosso psíquico, no nosso psicológico, ainda podemos trazer tendências para estarmos olhando as pessoas com certo julgamento, com uma certa forma de ver as pessoas como se ainda fôssemos aqueles espíritos. E isso é natural, a gente não se apercebe, porque faz parte da nossa personalidade. Então, o que nós temos que fazer se nós não galgamos um degrauzinho acima? Nós temos que lutar contra estas imperfeições nossas, contra esses nossos olhares, modificarmos o olhar que temos perante os outros. Pois que senão, nós estaremos a repetir muitas vezes aquilo que nós fazíamos na condição desses espíritos desencarnados. E estaremos mostrando, inclusive para estes espíritos desencarnados, a mesma forma que eles executam, nós executando com os nossos irmãos. Julgando, pensando coisas negativas das pessoas, se entristecendo. Isso é natural. No entanto, nós temos que buscar lutar contra essas tendências. Nós não somos mais os espíritos perseguidores. Este é um termo até um pouco forte, não nos assustemos. Não somos mais os espíritos perseguidores contra a cruz de Jesus. Nós somos hoje aqueles que querem estar levantando a cruz com Cristo. Não a cruz do Cristo, mas com Cristo, porque a nossa cruz de erros é pesada, nós sabemos. A nossa cruz nós devemos levar, mas Jesus estará levando ela conosco. Muitas vezes nós lembramos daquela musiquinha que fala sobre os passos de Jesus. Esta cruz, na verdade, será levada até
estiver no colo de Jesus, pois que Ele nos colocará em seu colo, estará nos carregando, como o Cid Moreira nos canta naquela música que a Dona Márcia tanto gosta. Então, Jesus vai estar a nos embalar, a nos levar, a nos ensinar, e Ele será o nosso guia e modelo, o nosso ponto de referência para as nossas inspirações na vida. E aí, quando uma dificuldade surgir, ou então quando uma alegria bater a nossa porta, nós estaremos sabendo agradecer a Jesus, pois que sabemos que é Ele que está a guiar o barco da nossa vida, pois que o barco da nossa vida, ele não é, na verdade, uma nau, um barco desgovernado, nunca vai ser. Jesus sempre estará à frente de todos os fenômenos. E quando as ansiedades nos assaltarem os corações, nós vamos pensar em Jesus. Puxa, mas Jesus chegava lá no lago de Genezaré, tão calminho, tão sereno, tão tranquilo. Ele olhava para aquelas águas e ele observava toda a beleza da vida suprema que existia naquele lago. Ele olhava os passarinhos cantando, ele olhava todas as árvores que ali estavam no entorno, os peixes, os camarões, enfim, dentro do lago de Genezaré. Ele ali olhava com uma beleza infinita para todos estes serizinhos que lá estavam. E ele lembrava de uma coisa que alguém inclusive me lembrou outro dia, me ensinou, que imaginemos, Jesus pisou na terra, que Ele mesmo plasmou com o seu pensamento, com os espíritos crísticos, e colocou a mão nos frutos estes da terra que Ele mesmo colocou em órbita ao redor do Sol. Olha a beleza! Ele mesmo ajudou com inúmeros espíritos a realizar mesmo a formação da terra ao influxo da vontade de Deus, ao influxo da vontade do Pai. E ele ali esteve a apreciar a criação divina, que é, na verdade, tudo aquilo que nós aqui estamos a ver, a viver, a sentir. Hoje mesmo, inclusive, eu vi um passarinho, que é um sanhaço azul, o nome dele. E era uma fêmea. Tinha a fêmea e o macho. E o que eles estavam fazendo? Eles geralmente vêm comer uns pãozinhos, algumas coisinhas que a gente coloca lá, toma uma aguinha que a gente deixa para eles, junto com os bentivis e outros passarinhos. E esse sanhacinho, ele estava no muro nosso lá, e este muro, ele tem tijolos com buracos. Eu olhei para ele, dei bom dia para ele, ele olhou para mim, e aí ele começou a estudar o tijolo, ele começou a olhar e pulava para cá e voava para lá. E aí eu falei, meu Deus, esse bichinho está querendo fazer um ninho aí no muro. E eu falei para ele, ó filho, não faz muro aí não, que tem uns gatos, porque você sabe que os gatos tomam até a sua água, vai te pegar. Mas veja só, ele nem vai ter este medo, pois que o bichinho muitas vezes vai ter um instinto de estar vendo o lugar adequado, pensando adequadamente de forma correta para que seus filhotes possam sobreviver, pois que até das aves o Deus Pai se, vamos dizer, incumbe de estar a sustentar. Não é o que Jesus nos diz? Não estejamos preocupados com o alimento, com o pão do outro dia, pois que Deus cuida até das sementes que vão alimentar os passarinhos? Não é assim? Então, há um instinto natural, este instinto que é, na verdade, a manifestação das leis naturais, leis estas que foram, segundo os informes do nosso irmão Emmanuel, reguladas pelo pensamento de Jesus. Então, quando falamos leis da natureza, nada mais falamos do que leis provenientes do pensamento de Jesus, pois que só um espírito puro, para estar a aplicar nas proporções corretas, nas dimensões corretas, tudo aquilo de necessário para a vida vir a habitar aqui, que é a vida nossa, de todos os seres que aqui estão. Cada mundo tem uma fisiologia diferente, cada ser vai estar adequado em sua fisiologia e em sua composição a estes mundos. Todos os mundos no universo são habitados. Nós é que não conseguimos enxergar. Imaginemos,
o espectro eletromagnético, como muitas vezes falamos, a gente olha aquele espectro que é, na verdade, a luz. Nós temos apenas um filete de luz visível, o resto nós não vemos nada. Imaginemos, então, o que não pode existir além, porque as coisas vão ao infinito. Se nós só enxergamos aquilo, imaginemos o que nós não enxergamos. Até então, nos séculos passados, não enxergávamos o mundo do micro, das bactérias, dos vírus. Até então, não enxergávamos também o mundo do macro, dos planetas mais distantes. Não podíamos observar as estrelas, não podíamos estudar os fenômenos e entendê-los. E hoje em dia, com os instrumentos que a espiritualidade nos permitiu estarmos, na verdade, a conhecer, pois que em tudo se enviam gênios, na verdade, da ciência, da arte, da filosofia e da religião, para que estejam aplicando estes conhecimentos e trazendo para nós. Então foi-nos possível a descoberta do micro e do macro, para que nós entendamos que na vida não existimos só nós, existem inúmeros seres que evoluem animicamente para que eles venham um dia também a ser como nós, homens. Então passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal, até chegar, despertar no homem. Então, nós muitas vezes podemos fazer este comparativo. Nós já pensamos assim, eu acho que eu já fui um cachorrinho, eu acho que eu já fui um gatinho. E olha, eu acho que nesse planeta em que eu estive a estagiar minha evolução, porque não foi nesse, eu também tinha algumas mamães e papais que me amavam e que faziam a mesma coisa que eu faço com os meus bichinhos. Já pensamos nisso? Nós vivemos esses momentos evolutivos em inúmeras séries e vivemos outras coisas mais. Já fomos, inclusive, na verdade, até vaquinhas, né? Como o pessoal brinca às vezes, né? A gente fala, os espíritos evoluídos até se alimentaram da gente, né? Tem gente que fala isso. Mas por quê? Porque faz parte da evolução. É natural da evolução que lá estejamos, na verdade, no momento mais infantil, no momento mais pequenininho, para que estejamos a chegar no futuro, experienciados, vivenciados na dor, nas labutas, até sermos espíritos melhores, sermos espíritos felizes, porque a vida nos legará essa felicidade, é inevitável. A evolução é implacável. Não tem como nós querermos bloquear a evolução. Falar assim, eu não quero mais evoluir não, está muito difícil. Se eu tiver que reencarnar de novo nessa terra para evoluir, meu Deus do céu, eu prefiro que me coloquem dentro de uma cápsula, que me prendam lá dentro e acabou. Não adianta. Pois que nem Deus, nem os nossos familiares, nem os nossos espíritos superiores, que são os nossos mentores, vão estar felizes em estar olhando para aqueles nossos irmãos que somos nós mesmos e falar assim, não, deixa eles aí nesse patamar evolutivo, deixa eles não experienciarem a felicidade, a paz, a aventura e serenidade que eu experiencio aqui. Jamais que os mentores vão pensar assim, jamais que isso vai acontecer. No futuro seremos espíritos de luz, assim devemos pensar. E pensando assim, pensemos além. Como um espírito mais iluminado, como um espírito melhor pensa, para que ele pudesse estar num estágio melhor? Como este espírito, ele sente para que esteja vivenciando com seus irmãos as melhores coisas que existem, pois que nós sabemos que um espírito superior, ele vive numa paz, numa serenidade tão gostosa, que quando chega perto de nós, a gente fala assim, nossa, mas que energia envolvente, não é? Quando alguns de nós passamos nos médicos, né? No médico espiritual, a gente fala assim, nossa, mas que energia, que envolvimento. A gente se sente às vezes até inebriado, até um pouco tonto, não é? Então imaginemos a beleza desses espíritos e o quanto eles não querem que nós estejamos
a experienciar a mesma coisa que eles experienciam. No entanto, eles não farão a evolução por nós. Um Bezerra de Menezes não estará naquela grandiosidade e luminosidade que reside dentro dele, pegando parte da luz dele e falando: ah, meu filho, toma um pouquinho de luz que você está um pouquinho opaco, toma aquele outro pouquinho de luz que você está mais opaquinho, esse aqui está precisando de mais, está bem opaco. Ele não vai fazer isso, pois que tudo é por esforço próprio, e nós conseguiremos, porque conseguiremos com ajuda, não estamos sozinhos. Um Bezerra, para chegar até o estágio em que ele está agora, de tanto amor, de tanto carinho, de tanta beleza nesse espírito, que faz nós sentirmos uma atração até natural por esse espírito. Nós chegamos perto dele, queremos ficar ali, não queremos sair de perto. Para chegar nesse estágio, ele teve ajuda, ele teve auxílio dos seus irmãos superiores, ele experienciou, viveu tudo aquilo de necessário para fazer acordar seus sentimentos melhores, os seus sentimentos mais nobres, e nós alcançaremos isso. Muitas vezes nós ficamos preocupados: ai meu Deus do céu, mas eu estou tão fraquinho no quesito amor, eu estou tão fraquinho no quesito perdão, eu estou tão fraquinho nos meus erros. Às vezes eu falo assim: até uma coisa boba, eu vou tomar um copinho de Coca-Cola e não vou tomar mais, porque às vezes tem pessoas que têm certos vícios, só vou tomar um copinho, quando for ver, já tomou 6, 7 copinhos, né? Fracionou todo dia da semana nos 7 copinhos. Então, o que nós devemos pensar? Nós vamos errar, vamos aprender com esses erros, vamos desenvolvendo a perseverança, pois que cada vez mais que a gente erra, nós temos o sensório consciência, que vai alertando a nós assim. Ele vai falar assim: opa, eu estou errando, eu tenho que mudar, mas eu vou mudar, mas eu vou errar de novo, e errando de novo eu vou aprender, até que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos nos modificar, nós vamos nos transformar. Como dizemos, seja pelo amor, seja pela dor, mas mesmo a dor leva ao amor. E nós não podemos nos esquecer disso, pois que o nosso futuro não é um abismo, não é algo triste, não é algo infeliz. Não é, jamais vai ser. O nosso futuro é um futuro de possibilidades, sempre será de diversidades, independente do estágio em que estejamos. Podemos até estacionar, como muitos espíritos dizem, podemos até parar ou querer parar um pouquinho na evolução. No entanto, a vida vai nos levar à frente, a vida vai nos impulsionar, vai nos envolver, pois que a vida, em sua suprema manifestação, é amor de Deus a se manifestar em todas as modalidades de ser, em todos os variados campos que existem. Não importa se estamos na enfermagem, a cuidar das pessoas e às vezes a dizer assim: ai meu Deus, mas a pessoa é tão difícil que eu não consigo, cuidar tão bem quanto um cristão poderia cuidar. Na verdade, se estamos a nos esforçar com amor, com sentimento, com carinho, buscando desenvolver a paciência no processo, nós estamos dando o melhor de nós e estaremos a melhorar. Não importa se nós somos um empresário, não importa se nós somos um trabalhador lidador do dia, alguém que atende no caixa, por exemplo. Nós sabemos que existem pessoas que são difíceis, A gente está lá no caixa e às vezes a pessoa vem e muito revoltada, ou até outras pessoas que trabalham na recepção e as pessoas vão lá e reclamam: ah, mas que isso está demorando, ah, mas que eu não concordo com isso, ah, mas que eu não quero isso. Não é assim? É difícil de lidar. Então, nós vamos aprendendo cada vez mais a trabalhar a paciência em nós. E nós temos que ter consciência. Estamos no momento em que estamos para estar galgando um degrau, para estar mudando. Então, se estamos dando o melhor de nós, nós estamos acumulando de pouquinho em pouquinho luzes para a nossa alma. É de pouquinho em pouquinho, é de grãozinho em grãozinho que a galinha vai encher o papo, não é assim? Então, da mesma forma conosco,
de grãozinho em grãozinho, o nosso espírito se modifica, coloca dentro de si os potenciais de amor e de luz para que esteja a manifestar um estado melhor, tanto de vida, quanto de sentimento, quanto de pensamento. Tudo é treinamento. Nós devemos treinar, treinar, treinar e saber que a gente alcança uma etapa e aí a gente vai e alcança outras etapas. Nunca jamais estaremos, na verdade, conquistando algo assim tão grandão. A gente planifica uma coisa, coloca um objetivo, fala assim, eu vou conquistar isso daqui, mas não de pronto, de uma vez só, não com as nossas ansiedades. Não, nós estaremos a alcançar isso aos pouquinhos. E nesses pouquinhos, nós estaremos cada vez mais a nos sentir melhores, pois que nós vamos estar vivendo sentimentos dentro de nós que correspondem ao sensório consciência. Na nossa consciência está todas as leis divinas, tudo aquilo que necessitamos para estar cumprindo com Deus aquilo que Ele quer de nós. Então, nós vamos estar nos sentindo melhores, porque vamos estar sentindo dentro de nós que estaremos galgando um pouquinho, aí mais este pouquinho, mais outro pouquinho, e fala, opa, até que eu mudei um pouquinho, pode não ser muita coisa, mas eu mudei. Então, este pouquinho, cada vez mais somando, vai se tornando um poucão, não é assim? Vai se tornando uma coisa maior, e nós vamos melhorando. Nós só não podemos, como muitos dizem, deixar a peteca cair, nos desanimar. Não, nós sempre, quando olharmos assim um sofrimento que estamos passando e pensar assim, ai, mas eu busquei lá atrás, ai, mas eu fiz por onde, ai, eu fiz por merecer. Sim, fizemos por merecer, mas estarmos no estado do sofrimento, permanecermos neste estado de sofrimento, depende da nossa escolha. Pois que, se somos filhos de Deus, ora, Deus é o quê? Não é o bem, não é a esperança, não é a paz, não é a saúde, não é o bem por excelência? Então, por que nós, que somos filhos de Deus, centelhas divinas do Pai, vamos esperar para nós apenas o sofrimento? A gente tem que cuidar dos remorsos, cuidar das nossas culpas, cuidar para que essas culpas não estejam, de certa forma, nos engolir, vamos dizer assim. E isso, às vezes, se dá de forma inconsciente. A gente não se apercebe. E quando a gente se apercebe disso, é importante entendermos que o nosso olhar já mudou um pouquinho para desenvolvermos a capacidade de ver este erro, de ver este remorso. E vendo, nós agora temos capacidade de trabalhá-lo para que estejamos superando o mesmo e vivendo verdadeiramente como filhos de Deus Pai, vivendo verdadeiramente como seus herdeiros. Pensemos, se somos herdeiros de Deus, o mal é quem tem que estar a nos trilhar o caminho? A estabelecer em nossa vida? Não, não é a dor, não é o mal, não é sofrimento. Tudo passa, tudo se modifica e se transforma. Tudo em nossas vidas nós vamos estar a vencer, a conquistar, a galgar. E no futuro, quando este futuro brilhante se fizer, quando Jesus abrir os braços para nós, e ali, em seu coração, em seu sentimento, olhando para nós, sorrindo, com aquele olhar sereno, com aquele olhar em que nós observamos o sentido do universo, o sentimento do bem, Ele vai estar a nos dizer, tu vencestes mais um degrauzinho, tu evoluístes mais um pouquinho. Venha, meu filho, venha para junto do meu coração, pois que te amo. E agora vou te apresentar os novos planejamentos para que esteja a trilhar caminhos do bem mais e mais felizes, com mais e mais oportunidades. Mas antes, vamos vir a descansar no meu coração, a descansar juntinho de mim,
Pensemos, muitos de nós vamos falar assim: ah, mas Jesus não vai estar do nosso lado porque não temos evolução para isso. É claro. No entanto, a energia de Jesus se faz em gradação até os nossos mentores, até os nossos familiares que ali estarão conosco, que ali estarão a nos envolver, que ali estarão a nos receber. Não pensemos diferente, não pensemos estar em sofrimento, não pensemos estar em furnas. Nós sabemos que se estamos a nos esforçar para o bem, nós vamos colher o bem. Sofreremos, erraremos, para nos receber dentro daquilo que nos cabe, dentro daquilo que merecemos, mas que sempre será o bem. E se por acaso estivermos sofrendo, Jesus por acaso nega a qualquer pessoa o auxílio? Ele manda os seus mensageiros, mensageiros divinos, que são os nossos mentores e familiares, para nos estarem a ajudar, pois que nos amam infinitamente, nos querem bem eternamente, e nenhum familiar nosso do outro lado, nenhum mentor, que são os nossos anjos de guarda, vai estar a olhar para nós com felicidade se estivermos ruins, se estivermos sofrendo. Eles estarão a despejar todas as energias dos seus corações para que o futuro se planifique numa estrada luminosa de amor, de paz e de luz. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações.